Em março de 1990, milhões de brasileiros viveram uma situação que parecia impossível. Pessoas acordaram pela manhã, foram ao banco e descobriram que não podiam mais sacar o próprio dinheiro. Contas bancárias haviam sido bloqueadas, poupanças congeladas, aplicações financeiras retidas pelo governo. Para muitos brasileiros, aquilo parecia um pesadelo, mas era real. Esse episódio entraria para a história como uma das medidas econômicas mais radicais já tomadas no Brasil. O nome dessa decisão ficou conhecido como Plano Collor. Para entender por que um governo decidiu bloquear o dinheiro de toda uma população, é preciso voltar alguns anos. Durante a década de 1980, o Brasil enfrentava uma crise econômica profunda. O principal problema era a inflação. Em qualquer economia, os preços tendem a subir ao longo do tempo. Isso é normal, mas no Brasil daquela época, a inflação havia saído completamente do controle. O país vivia um fenômeno chamado hiperinflação. Os preços subiam de forma tão rápida que o dinheiro perdia valor quase diariamente. Em alguns momentos, a inflação chegava a cerca de 80% ao mês. Isso significava que algo que custava 100 no início do mês poderia custar quase 180 poucas semanas depois. Para as famílias, isso criava uma corrida constante contra o tempo. Assim que recebiam salário, muitas pessoas iam imediatamente ao supermercado, não porque precisavam comprar naquele momento, mas porque sabiam que, se esperassem alguns dias, os preços já estariam mais altos. Empresas tinham dificuldade para definir preços. Contratos perdiam valor rapidamente. A economia inteira vivia em um estado permanente de instabilidade. Diversos governos tentaram controlar essa situação. Durante o governo de José Sarney, vários planos econômicos foram lançados. Entre eles estavam o Plano Cruzado, em 1986. Depois vieram o Plano Bresser, em 1987, e o Plano Verão, em 1989. Cada um desses planos prometia controlar a inflação, mas nenhum conseguiu resolver o problema de forma definitiva. Quando chegou a eleição presidencial de 1989, a economia era o tema central do debate político. O país realizava sua primeira eleição direta para presidente após décadas de regime militar. Foi nesse contexto que surgiu Fernando Collor de Mello. Governador de Alagoas na época, Collor construiu sua campanha com um discurso de modernização econômica. Ele prometia combater a inflação, reduzir gastos públicos e reorganizar a economia brasileira. Apresentava-se como um político jovem, com propostas que pretendiam romper com práticas antigas da política. Collor venceu a eleição no segundo turno e assumiu a presidência em 15 de março de 1990. No dia seguinte à sua posse, o governo anunciou um plano econômico que prometia enfrentar o problema da inflação de forma direta. O plano foi apresentado pela ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello. Oficialmente, ele se chamava Plano Brasil Novo, mas rapidamente passou a ser conhecido como Plano Collor. O plano incluía diversas medidas econômicas, entre elas a troca da moeda nacional. O cruzado novo seria substituído pelo cruzeiro. Também foram criados novos impostos sobre operações financeiras. O governo anunciou o congelamento de preços e salários por um período inicial. Tarifas de serviços públicos seriam reajustadas. Havia ainda planos de privatização de empresas estatais e redução da estrutura administrativa do Estado. Mas nenhuma dessas medidas causou tanto impacto quanto uma decisão específica. O governo determinou que grande parte do dinheiro depositado nos bancos seria bloqueada. Contas correntes, poupanças e diversas aplicações financeiras seriam afetadas. Cada pessoa poderia sacar apenas até 50 mil cruzados novos. Qualquer valor acima disso ficaria retido pelo governo durante um período de 18 meses. Na prática, cerca de 80% do dinheiro depositado no sistema bancário foi congelado. A justificativa oficial era reduzir rapidamente a quantidade de dinheiro circulando na economia. Os economistas chamam esse processo de redução da base monetária. A lógica era que, com menos dinheiro disponível, o consumo diminuiria. E com menos consumo,
a pressão sobre os preços também cairia. Do ponto de vista técnico, a ideia tinha uma lógica econômica. Mas na prática, a forma como foi implementada causou um impacto enorme. O anúncio pegou o país completamente de surpresa. Nos dias seguintes, milhares de pessoas foram aos bancos tentando sacar o que ainda era permitido. Filas enormes se formaram em agências bancárias por todo o país. Muitos queriam retirar parte do dinheiro antes que novas medidas surgissem. Outros simplesmente tentavam entender o que estava acontecendo. Alguns bancos chegaram a enfrentar falta de dinheiro em espécie para atender a demanda. A situação gerou medo e incerteza. Empresas que dependiam de capital de giro para funcionar tiveram suas atividades comprometidas. Comerciantes enfrentaram dificuldades para manter seus negócios. Muitas empresas tiveram problemas para pagar salários. Algumas foram obrigadas a reduzir atividades ou fechar as portas. Famílias que haviam acumulado economias durante anos perderam acesso ao próprio dinheiro. Embora o governo tenha prometido que os valores seriam devolvidos no futuro, o impacto imediato foi profundo. Nos primeiros meses, a inflação chegou a cair. Isso indicava que o plano havia produzido algum efeito inicial. Mas o resultado não se sustentou por muito tempo. A inflação voltou a crescer nos meses seguintes. Diante desse cenário, o governo tentou lançar novas medidas econômicas. Em 1991, foi anunciado o Plano Collor-Dodson, que buscava reforçar o controle de preços e reorganizar o sistema financeiro. Mesmo assim, o problema inflacionário continuou presente. Com o passar do tempo, o episódio do bloqueio das poupanças passou a ser lembrado como um dos momentos mais marcantes da história econômica brasileira. Para muitas pessoas, ele representou um trauma financeiro. O episódio também teve consequências políticas. Em 1992, denúncias de corrupção levaram à abertura de um processo de impeachment contra Fernando Collor. O presidente acabou deixando o cargo antes do fim do mandato. Após sua saída, o país passaria por novas tentativas de estabilização econômica. Alguns anos depois, durante o governo de Itamar Franco, seria lançado o Plano Real, que finalmente conseguiria controlar a inflação no Brasil. Mas o episódio do Plano Collor continuou presente na memória coletiva do país. Ele mostrou como crises econômicas profundas podem levar governos a adotar medidas extremas, e também revelou o impacto que decisões econômicas podem ter na vida de milhões de pessoas. Mais de 30 anos depois, aquele momento ainda é lembrado por muitos brasileiros, o dia em que o dinheiro simplesmente deixou de estar disponível no banco, e que mostrou como a economia de um país pode mudar drasticamente da noite para o dia.